tua, Senhor. Vem e sopra sobre nós teu sopro. Peça assim: reunidos neste ajuntamento, homem santifica este momento, com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseio. Para, Senhor, tu és o Senhor de toda a glória, hoje sempre como foste outrora, no correr da história, revelando o seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Desde o início, vem e sopra. Vem e sopra sobre nós teu sopro. Reunidos neste ajuntamento, homem santifique este momento, com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz, faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer, e por uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória. Hoje como foste outrora, no correr da história, revelando o seu amor. Deus bendito, Rei. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória. Tu és o Senhor de toda a glória. Hoje sempre como foste outrora. Sempre como foste outrora. No correr da história, revelando o seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Declara novamente o Senhor. Tu és o Senhor de toda a glória. Estamos aqui para te adorar, Senhor. Hoje sempre como foste outrora, no correr da história, revelando o seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tem sede, os que fracos
peço que o Senhor venha nesse meio. Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime é o nome de Jesus.
poder do amor do Senhor, estamos aqui para adorar. Senhor, eis-me aqui. Pode ser uma oração. Peça, Senhor. Eu sei, eu vou
Quem conhece Chacrinha? Levanta a mão. E quem conhece Resende Evil? Levanta a mão. São poucos, né? A minha mensagem de... Quem conhece Resende? Alguém levantou a mão? Ninguém? Acho que estão todo mundo lá em cima. Chacrinha todo mundo conhece, né? Pelo menos... Boa parte aqui do quem tem, acho que já acima de 40, aí deve conhecer, porque era uma das figuras mais famosas da TV brasileira, né? Na época que a gente não tinha TV a cabo, não tinha acesso em vídeo na internet. Esse Resende que eu falei, outro dia falando com meu filho Theo, né? É um dos maiores youtubers mais famosos do Brasil, que ele faz vídeo do Minecraft, que é um jogo super famoso hoje entre os jovens e adolescentes, né? E ele é um dos mais vistos e ganha por isso mais de $1 milhão, de $1 milhão por mês, me parece, alguma coisa assim, né? Por que eu fiz essa pergunta? Eu queria até pedir, antes de começar a mensagem, pedir desculpa se algum irmão daqui esteve na mensagem que eu passei, que eu fiz em Jacareí, acho que 2 meses atrás, mas a mensagem vai ser muito parecida. Eu já tenho mais de 50 anos, né? E com 50 anos a gente vai adquirindo experiência, né? E aí quando eu vi que esse Resende aí, que eu nunca tinha ouvido falar, eu vi porque eu fiquei sabendo porque um dia eu perguntei para o Theo, o que você está vendo na internet aí, dando todo entretido? Aí ele me explicou quem que era esse Resende, né? E aí a gente vê que o tempo passa, né? Aí se eu perguntasse para ele se ele sabia o que é um mimeógrafo, provavelmente não vai saber. Mas se eu perguntar o que é uma impressora 3D, ele sabe, né? O que é um smartphone, ele sabe. E vamos ler a palavra de Deus? Eu queria que os irmãos abrissem no texto de Eclesiastes, capítulo 3. Eu vou ler 2 textos, tá? O primeiro é esse de Eclesiastes. Na minha Bíblia, versão NVI, está escrito assim, tem um título, o título diz, há tempo para tudo. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. O outro texto é um texto muito famoso, né? Mateus 6, versos 33 e 34. Tem gente que deve saber até de cor esse texto, né? Diz assim, Mateus 6, 33 e 34. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto,
Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa manhã tão bonita. Senhor Deus, que o Senhor possa, nesse momento, estar enviando o Teu Espírito para o coração de cada irmão aqui presente, Senhor. Especialmente, Senhor, toma conta da minha vida, Senhor, e usa as minhas palavras para que a Sua mensagem possa estar sendo transmitida aqui, Senhor. Que, se eu for transmitir alguma coisa minha, que seja a minha experiência contigo, Senhor, e não a minha experiência com o mundo secular, Senhor. Pai amado, também quero te pedir que o Senhor esteja nesse momento com o culto do japonês, o culto das crianças também, e que o Senhor possa estar tocando, Senhor, abrindo os corações de cada um aqui, para que a gente possa estar aprendendo um pouco mais de como estarmos mais perto de Ti e como estarmos tendo uma experiência verdadeira com Ti. É o que eu peço e oro, em nome do Senhor Jesus. Amém. Como eu disse, eu tenho mais de 50 anos e eu vim pensando assim nos últimos tempos, que quando completei 50 anos, tive a real noção assim, que eu perdi meu pai com 50 anos, né? Então, assim, puxa, Deus já está me permitindo viver mais que meu pai, né? E é uma grande graça, né? Saber disso, né? Meu pai morreu. Se meus filhos tiverem filhos, aqui nessa terra ele não teve a oportunidade de viver netos, né? Eu também não sei se terei essa oportunidade, porque meus filhos ainda não são casados. Mas o que eu queria trazer para vocês hoje, quando eu li esse texto de Eclesiastes, o que chama a atenção de vocês nesse primeiro verso? O texto fala que tem tempo para tudo, tempo para nascer, tempo para morrer, mas o que chama a atenção? No primeiro verso, dê uma olhada, leiam de novo o primeiro verso. O que diz o primeiro verso? Deixa eu abrir aqui a Bíblia de novo no texto. No primeiro verso assim, diz: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. O que me chamou a atenção é essa última frase, debaixo do céu. Nós estamos debaixo do céu nesse momento, né? Por que fala debaixo do céu? Porque se cada um de nós tem fé que a salvação vem por Cristo e que se a gente perseverar nisso, vai ter a salvação e vai partir para a vida eterna, na vida eterna não tem tempo. É atemporal. Né? A gente não vai ter tempo para nascer, tempo para morrer, porque a gente vai estar numa eternidade. Então aqui está falando que esse tempo que tem para cada coisa é aqui debaixo do céu, é onde nós estamos aqui agora. E pastor Carmo, quando eu não combinei nada com ele, deixei isso bem claro, quando ele abriu o culto hoje, ele falou dessa questão que marcou muito a infância dele, de que ele aprendeu na igreja, as pessoas diziam na igreja que cada um tinha que ter uma experiência pessoal com Jesus, né? Então, o que eu queria transmitir para vocês é, talvez assim, um conselho, um pouco da minha experiência, de agora tenho um pouco mais de 50 anos, do que essa experiência com Jesus, né? Na Bíblia a gente vê tantas pessoas que tiveram experiência muito forte, muito forte, né? Moisés, né? Teve a sarça ardente. A gente vai, Paulo, né? Teve aquele episódio que ele ficou cego e dali ele foi curado, e dali ele teve a conversão. Cada um teve uma experiência diferente, né? Mas há algumas pessoas que têm essa experiência muito forte, e estão registradas na Bíblia. E tem outras pessoas que não. Aliás, a maioria, se a gente pegar de todos os personagens bíblicos, a maioria não teve essa experiência. Teve Moisés que transmitiu, teve Josué que transmitiu, teve o próprio Paulo que transmitiu o que aconteceu na vida deles, né? E o que eu queria dizer para vocês, por que eu li o texto de Mateus 6, 33? Especialmente 34.
Mateus 6,33 fala para a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Em 34, ele fala para a gente não se preocupar com o dia de amanhã, né? É para se preocupar com o dia de hoje. E olha que coisa, o mundo hoje se preocupa muito com o dia de hoje. Muito, muito com o dia de hoje. O mundo é muito imediatista. E quantas pessoas aí estão atoladas em dívidas porque não pensaram, não planejaram o dia de amanhã, só pensam no dia de hoje, né? A pessoa ganha um dinheiro, eu vou comprar aquilo que eu desejo, né? O último modelo de smartphone e tal, né? E nem se preocupa com o dia de amanhã, né? E olha como as coisas são no mundo. Eu compro o smartphone hoje, já no final do ano já está obsoleto e ela vai querer um novo, né? O mais novo. Eu lembro que quando eu fui morar no Japão, eu sempre tinha um sonho de assim, vou comprar uma máquina fotográfica super legal. E eu cheguei no Japão, a primeira coisa que eu fui lá comprar uma máquina, e eu usei durante o ano inteiro. Mas quando chegou no final do ano, aquela máquina estava metade do preço. Porque lá as coisas são muito mais rápidas do que aqui, já estavam saindo outros modelos, e eles estavam liquidando, né? Então, o mundo é muito imediatista hoje. A gente fala que é o mundo do supérfluo, o mundo das coisas descartáveis, e é mesmo, né? A gente vai, né, atrás das coisas, né? E o que a gente compra hoje, amanhã já é descartável. Não é assim mesmo? É, né? Então, o que eu queria falar? Como é que, então, a gente tem que... nem pensando nas coisas cristãs, nem nas coisas de Deus. Como é que a gente vai levar essa questão, se o mundo acha que, assim, que a gente tem que aproveitar melhor o dia, né? Tem até um termo latim, né? Que foi objeto de filme, que é muito usado hoje em dia, que chama carpe diem, quer dizer, aproveite o dia. Aproveite o dia. É isso que o mundo quer, aproveitar o dia, né? Se vocês colocarem essa palavra na internet, né, vocês vão ver um monte de coisas assim, pessoal, aproveitar o dia assim, um mundo extremamente hedonista e que não pensa nas coisas do futuro, muito imediatista, e não pensa no próximo, né? É muito individualista, né? Então, quando a gente pensa na vida secular, quais são as coisas que a gente tem que colocar na nossa cabeça para que elas venham do jeito que a gente quer, da melhor maneira que a gente quer? Vocês já imaginaram, né? Como que você vai fazer um plano para amanhã você ter aquilo que você quer e desfrutar o máximo possível, ou mesmo hoje, né? Mateus está falando alguma coisa assim, né? Para a gente não se preocupar com o dia de amanhã, né? Mas a visão cristã é diferente. A visão cristã está em Mateus 33, porque a gente tem que colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Só que o mundo não coloca em primeiro lugar o reino de Deus, só coloca buscar o dia de hoje da melhor maneira possível. Eu anotei umas coisas aqui, porque mesmo na vida secular, a gente não pode ficar esperando as coisas acontecerem, né? Se bem que a gente vê que hoje no mundo, no Japão principalmente, tem gente que nem sai de casa, faz tudo as coisas dentro de casa, né? Pede comida, tem até pessoas preocupadas com esse movimento, né? Pessoas que não saem mais de casa, né? Não vão namorar, não vão casar, não vão estudar, ficam reclusas e fazem tudo via internet ou via telefone e as coisas chegam para casas, né? Para a sua casa. Mas tem um monte de coisa que, mesmo na vida secular, cada um de nós poderia fazer e vai nos tornar a vida mais útil e prazerosa. Por exemplo, são coisas simples. Não esperar um sorriso para ser gentil, né? Às vezes, assim, a gente vê as pessoas muito de cara emburrada, cara fechada, né? E as pessoas, por que as pessoas não sorriem para mim, né? Não dão um abraço para mim? Você fica esperando e não toma iniciativa, né? Não esperar ser amado para amar. Muitas pessoas, né, que estão solteiras, inclusive, né, fica assim, não encontrei o amor da vida, mas também não demonstram amor para ninguém, né? Então, essas são consequências dessa vida que a gente leva hoje no dia a dia, de ter uma vida extremamente egoísta, né, pensando só olhando para os nossos umbigos. Uma outra coisa, olha só. Não esperar ficar sozinho para descobrir o valor de um amigo, né? Às vezes a pessoa assim
tem tantas pessoas em volta, né? E só quando fica sozinho que cai a ficha, né? Fica pensando, puxa, quanto eu daria para ter um amigo nesse momento? Outra coisa, não esperar ficar de luto para reconhecer a importância de alguém. Às vezes a gente vai assim, principalmente no enterro de pessoas que não são cristãs, né? A gente vê aquela tristeza toda, aquele choro todo, né? E aí a gente vê assim, né? Que às vezes a pessoa cai toda aquela coisa assim de, puxa, aquela pessoa morreu e eu não dei o valor que ela merecia, ou não falei o que eu devia, o perdão que eu tinha que ter dado para ela, tal. Uma série de coisas acontece. Então é isso, né? Não esperar ficar de luto para reconhecer a importância de alguém. Uma outra coisa, né, principalmente para os jovens, não esperar um melhor emprego para começar a trabalhar. Às vezes, né, as pessoas ficam falando, foco, eu quero ser aquilo, né? E vê a vida passar. E quantas pessoas aí hoje a gente vê que são até moradores de rua, se frustram e nunca trabalharam na vida, porque ficam esperando o melhor emprego e ele não vem. Não esperar o dia de sua morte antes de amar a sua própria vida, né? E outra, não esperar ouvir te amo para depois dizer o mesmo, né? São coisas que se aplicam na vida secular, né? E se a gente falar para qualquer pessoa que não conhece a Cristo, elas vão concordar com essas coisas, porque são coisas que nós, cristãos ou não, vamos reconhecer só quando coisas acontecerem. Quando você perder seu ente querido, né? Quando você brigar com alguém, né? E aí que você vai ver e a ficha cai, e puxa, eu poderia ter sido melhor, eu poderia ter falado eu te amo primeiro, eu poderia ter dado primeiro o abraço e não ele, né? São todas essas coisas. Agora, mudando para a vida cristã, aqui é o que a coisa pega. A vida cristã é muito mais difícil nesse mundo de hoje, né? A gente, Jesus já falou que não era fácil seguir ele, né? Mas é muito mais difícil. Mas quando hoje o pastor Carmo falou dessa questão de experiência pessoal, alguém aqui pode ter tido experiências pessoais muito fortes mesmo, muito fortes, assim como Paulo teve, como Moisés teve, experiências assim muito próximas de Jesus, de Deus, né? Mas em nós, a grande maioria, o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer? Pensando nesse mesmo esquema que eu falei para a vida secular, né? De não esperar para ser amado, de não esperar um melhor emprego para trabalhar. O que a gente tem que fazer quando a gente coloca Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? Aí como é que a gente vai fazer um dia a dia nosso? Como é que nós vamos fazer o dia a dia nosso, né? Eu queria dar umas dicas que às vezes até eu me pego não fazendo, né? Mas é uma coisa assim que a experiência pessoal ela pode ser forte, momentânea, em um evento específico, mas não é isso que Deus quer. Deus quer que você tenha uma nova vida, e uma nova vida pode ter tido até aquela experiência forte, mas uma nova vida nasce daquele momento, e daquele momento em diante, você tem que ter essa experiência contínua e forte com Deus, com Jesus, né? Aí eu anotei aqui umas coisas obrigatórias, não são dicas não, são coisas obrigatórias para todo cristão. A primeira delas, não esperar a adversidade, a dor, a enfermidade, a perda, para então começar a orar ou para então começar a jejuar, gente. Isso é o que acontece com a maioria dos cristãos. Você recebe uma notícia que está doente, você recebe a notícia de que alguém está doente, você recebe uma notícia que perdeu o emprego e começa a orar. Mas não é isso que Deus quer.
Ele não quer que a gente fique esperando essas coisas acontecer para a gente começar a orar, para a gente começar a jejuar. Oração e jejum são coisas assim obrigatórias do cristão. Segunda coisa, não esperar ouvir o texto bíblico na escola dominical ou aqui na mensagem para começar a ler a Bíblia. Essa é outra coisa básica do cristão. Gente. E não é coisa nem muito difícil que eu estou falando. Não é coisa assim de você se despojar de suas coisas e seguir Jesus como os discípulos seguiram. Renunciar a tudo. Olha, são coisas tão básicas. Oração, jejum, ler a Bíblia. Né? E nós estamos fazendo isso. São coisas obrigatórias. Não são dicas. Não são dicas, são coisas obrigatórias. Terceiro ponto. Não esperar ganhar na loteria para contribuir para a obra de Deus. Ou não esperar ganhar muito dinheiro para contribuir na obra de Deus. Né? Tem gente que é cristão, fala assim, nossa, se eu ganhar na loteria, vou reformar a igreja, vou dar não sei, dinheiro para mandar centenas de missionários para fora, tal, né? E não contribui em nada, nem um centavo. Então, essa é uma outra obrigação do cristão também. Né? Está contribuindo para a obra materialmente, não estou falando só em dinheiro, não. Né? Como foi dito na semana passada aqui, o pastor Carmo deu uma mensagem a respeito dos grupos pequenos, né? De você abrir a sua casa, né? De você socorrer os necessitados, tudo isso, né? Então, a gente não pode ficar esperando ficar rico para contribuir na obra de Deus. E tem textos básicos na Bíblia a respeito disso. Né? A gente vê lá, né, quando aquela senhora, a viúva, deu aquela moedinha, né, que era praticamente tudo que era tudo que ela tinha, diz a palavra de Deus. Né? A gente vê o valor do quanto é importante a gente ofertar para a obra do Senhor. E uma última obrigação do cristão, né? A última obrigação do cristão, como a gente falou, Eclesiastes fala muito de tempo, né, para tudo. O cristão não pode ficar esperando arrumar tempo para servir na obra de Deus. Às vezes a gente fica, eu vou, né, na semana nossa atribulada, né? E aí chega assim, não vou fazer nada não, no domingo, não vou contribuir com nada, vou ficar no meu cantinho, só quero receber. Né? Mas essa é uma outra obrigação do cristão. O cristão não pode ficar esperando arrumar tempo para servir. Né? Olha só que 4 coisas que eu disse. Não esperar vir a adversidade para orar, jejuar. Não esperar a escola bíblica dominical ou culto para ler a palavra de Deus. Não esperar ficar rico para contribuir para a obra de Deus. E não esperar ter tempo, arrumar tempo para servir para o Senhor. Irmãos, a minha mensagem termina aqui. Ela é bem curta. Porque Deus sempre me falou para eu ser bastante objetivo, né? Então, essas 4 coisas eu quero que vocês não esqueçam. Elas não são dicas para você ter uma experiência real com Jesus. Elas são obrigações nossas de cristão. Obrigações. Né? Se a gente tem tempo para ver a novela do dia a dia, se a gente tem tempo para ficar esperando ansiosamente o time jogar na TV, né? A gente tem que ter tempo para Deus, tem que arrumar esse tempo, para todas essas coisas, para orar, para contribuir, para servir, para ler a Bíblia. Obrigado.